é vítima, mas só que você nunca pode ser vítima. Ao mesmo Sim. tempo, eu acho que no passado é, tinha algumas oportunidades, mas hoje, pô, tem internet, É. tem chat GPT, tem rede social. Vamos lá, vamos pro item 3 aqui, tá? Faça o dinheiro trabalhar pra você. Se você tivesse com bom dinheiro hoje, Uhum. onde você ia botar esse dinheiro pra fazer trabalhar pra você? Eu colocaria nas minhas empresas. Não, mas supondo que você não tem nada. Uhum. Você não tem nada, Uhum. tá? Você só tem o dinheiro, Uhum. tá? Então, Eu abriria a empresa. é. Mas aí você tá pedindo pra alguém abrir uma concorrência pra você, Por quê? né? Você colocar numa empresa do mesmo tipo que a sua. Não, é porque assim. Não, aí no caso, É. você não seja meu concorrente, senão. Mas eu presto serviço para outras empresas, eu fabrico para outras empresas, né? Porque a Sim. minha estrutura, querendo ou não, ela é cara e tal. E hoje aí eu fabrico para umas 8 empresas, eu fabrico moedas para umas 8 empresas aí no Brasil que vendem também Que moedas. legal. Vendem moedas e barras, aí eles são varejo. É, eu gosto de ter empresas porque você pode investir na bolsa, eu acho legal também. É bom para diversificar, eu tenho um pouquinho também. Mas a sua empresa depende de você, você que vai acordar cedo, você sabe o balanço. Se você quiser fazer alguma coisa, você que faz, você é a diretoria, entendeu? Então eu acho muito legal, principalmente os jovens, abrirem o seu próprio negócio. Não é para todo mundo isso. Sim. Aí tem outras alternativas. Você pode investir em imóveis, você pode investir em ações, em fundos e outras coisas, né? Em commodities também, você pode simplesmente comprar uma. Aí também não deixa de ser empreendedorismo, você comprar o café e. Eu compro o café por 30 e vendo por 40. E ele valorizou, tá em 50 agora, enfim, tem Sim. vários, né? Legal. Só não deixa esse dinheiro no banco, porque o banco vai recomendar os piores investimentos possíveis. Tem um aqui curioso. Esse aqui Fuja da corrida dos ratos. Você já ouviu? Você sabe o que é É. isso? A corrida dos ratos são as pessoas, por exemplo, assalariadas ou que vendem sua hora, né? Sim. Elas vendem sua hora e vivem de salário em salário e elas nunca vão conseguir construir riqueza porque elas estão simplesmente só pagando as contas. A roda só tá girando, né? Passa um mês, ela só tá pagando aluguel, luz, água, tal, comida, nanana, e pronto, passou outro mês. Então essa é a corrida dos ratos. E para você fugir das corridas dos ratos, a melhor chance que eu vejo é você empreender, é você criar seu próprio negócio. Sim. Que aí E você vai ter esse um negócio que vai gerar dinheiro para você. pessoal novo que consegue nessa aí juntar um dinheirinho e começar a botar em ações, você acha que vale a pena também? Também, uhum. Eu acho que tudo isso é válido. E, inclusive, eu recomendo todas essas coisas juntas, né? Não é. Hoje eu tenho invisto em imóveis, eu tenho empresas, eu tenho em metais, eu tenho um pouco de ações, eu tenho um pouco de cada coisa. Até renda fixa eu tenho, porque a empresa tem que fazer provisões lá e tal. Então o ideal é ter um pouco de tudo. E também educação financeira é você saber que tem todas essas possibilidades e usar essas coisas. Eu preciso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pô, Avelino, você investe em renda fixa? Eu preciso pensar na rescisão dos funcionários. Sim. As empresas elas pegam dinheiro, elas já pensam na demissão. Se acontecer qualquer coisa, já tem o dinheiro da rescisão. Aí você vai juntando lá no banco, vai fazendo uma reserva. E essa reserva você deixa aplicado. Se Sim. algum dia você precisar demitir alguém, você já tem essa reserva e pronto. E acerta e faz o acerto de contas. Perfeito. Esse aqui eu acho uma lição de vida. Acho que todo mundo tinha que, em algum momento, tentar trabalhar pelo menos um tempinho com vendas. Ele fala, aprenda a vender e a comunicar. Acho que nunca foi tão importante, né? Isso, principalmente a comunicação, né? E a venda também, né? A comunicação sem comunicação acho que não dá, não tem empreendedorismo. E a venda é a coisa mais importante para uma empresa, né? Para uma pessoa é a venda. Eu acho que talvez a inteligência artificial vai resolver muitas coisas, mas eu acho que as pessoas ainda vão, de alguma forma, em alguns setores, preferir um atendimento humanizado. Em alguns setores, Sim. outros não, mas em muitos setores. Eu, por exemplo, liga pra mim se eu atender o celular ou o telefone e é uma gravação, eu desligo na hora. Eu não quero eu Uhum. não quero que robô me ligue. Por Eu tenho exemplo, uma raiva disso. eu acho assim, ó, você comprar essa água aqui e for uma máquina ali que você põe dinheiro, Sem problema nenhum. tranquilo. Agora você vai fazer uma compra de uma casa de 1 milhão. Ou você vai fazer um negócio de uma compra de uma empresa de centos e poucos milhões. Aí, pô, você vai falar com um diretor financeiro, com um monte de Tem que coisa, ter você vai fazer uma pessoas reunião, você envolvidas. vai. Sim, sem dúvida. Assuma riscos calculados, é o item 6. Como é que se assume risco calculado no Brasil se a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem? Eu gosto de brincar com essa palavra risco, para as pessoas tomarem risco de forma segura. Que é esse é o risco calculado.
E também tem uma outra frase que ele também fala que o maior risco é você não tomar risco. Sim, Se você ficar na inércia e parado, você está tomando um risco gravíssimo. Você pode ser atropelado ali na rua e precisar de dinheiro, pode acontecer qualquer coisa. Então, você só ganha com risco. Então, se você vai ter. O que é o risco calculado? Eu pensei no setor que eu ia abrir. Então, eu tomei risco, em você empreender é tomar um risco, mas eu pensei muito bem no setor. Então, por exemplo, você vai abrir um negócio que é um ponto físico. Analisa o ponto ali, se é um ponto bom, se passa muita gente, analisa qual era o negócio que sim. tinha ali antes, por que que quebrou e tal, e vai. Então, quanto mais você estudar, menos chance de você tomar um risco não calculado, né? É, 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 e é difícil fazer isso. Eu tenho um amigo meu que ele abriu uma loja, né? Vamos dizer assim, um fast food, vai. E ele abriu num calçadão. E o pensamento era assim, né? É um calçadão, é lotado, a gente passando o tempo todo aqui. E no centro de São Paulo. E não foi pra frente, ele fechou esse negócio, porque era pessoas que só passavam correndo e tal, não sei o quê, e pessoas que passavam ali, muitas de. Quem trabalhava nos prédios ali em volta, o cara já tinha um lugar de comer, levava comida pra lá, ele nem queria sair e tal. E às vezes você abre num lugar que tenha estacionamento, por exemplo, que lá ele não tinha, porque era no calçadão, já ele poderia ter sucesso, né? Eu, por Uhum, exemplo, fui comer algumas vezes lá porque era do meu amigo, senão eu nunca iria lá. Fui umas 3 vezes lá e era uma dificuldade, porque eu não tinha como chegar com o carro lá, uhum, né, por exemplo. Então até inclusive isso, você às vezes uma situação te engana no retorno que você vai ter. Você fala: "Pô, parece que isso aqui vai dar um puta retorno", e ao contrário, aquela coisa que parece uma vantagem, na verdade, é um é defeito. é um defeito. Eu acho Exatamente. que é uma coisa contraintuitiva. Pode passar muita gente no calçadão, mas provavelmente elas podem ser apressadas, elas já almoçaram, os horários que elas vão ir pra lá não é horário, elas já comeram, então, Sim. então pode ser que passe muita gente, mas nenhuma necessariamente Não precisa é, não daquele é um produto. cliente, não é necessariamente Uhum. um cliente, né? Tem um aqui que eu acho maravilhoso. Uma vez discuti com um cara no Twitter por causa disso aqui. Mais ou menos isso. Fala: trabalhe para aprender, não apenas para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Uhum. Eu lembro que o cara uma vez comentou no Twitter e falou assim: nunca trabalhe de graça. Né? E aí eu peguei e falei assim: meu, mas eu tenho algumas coisas que eu tenho porque eu trabalhei bastante de graça. Uhum. Por exemplo, eu dei muita palestra de graça no Mackenzie, muita. Os 2 anos que eu fiz, 1 ano e 9 meses, na verdade, de mestrado, sempre dando palestra. Toda hora eles me chamavam, eles até me chamavam lá de personal palestrator, eles Uhum. brincavam lá, né? Que precisava de alguém para dar palestra, eu ia lá. E nunca ganhei nada. Uhum. Só que na hora que apareceu uma vaga lá, eu fui o primeiro que os caras chamaram. Uhum. Então eu fiquei 15 anos ganhando salário Uhum. por causa dessas palestras que eu ia lá, né, de vez em quando, para dar para eles. E aí eu lembro que eu falei isso, eu falei: meu, às vezes vale a pena você fazer um serviço, uma outra, e não cobrar, né? Já fiz isso Uhum. muitas vezes. Cara, não, isso é um absurdo, eu não faço. Eu falei assim: bom, eu faço e pra mim deu certo. Ah, aí o cara falou assim: então me ensina. Eu falei assim: claro, me paga. Você tá falando que não é pra trabalhar de graça. Eu falei: então você me paga, eu te ensino. Eu falei: você acabou de me falar que não é pra trabalhar de graça. E outra coisa, você não vai trabalhar, você tem que escolher pra quem você vai trabalhar de graça, Uhum. né? Você não vai fazer pra qualquer um. Sim. Cara, é um desconhecido, não sei quem Uhum. ele é. Então Uhum. você me paga, Uhum. né? Então não é assim. Mas o É, que você acha disso? Trabalhe eu, pra aprender, não apenas para ganhar dinheiro. eu acho que tem dois níveis. Hum. Tem um nível de. Os ricos também trabalham de graça, eu já vou explicar por É isso. claro. Não, Hum, eu conheço amigos muito ricos hum. e existe uma coisa no mundo mais, digamos assim, de pessoas com mais grana, que eles trabalham às vezes por favores. Sim, Tipo assim, sei lá, vamos supor que tá precisando de alguma coisa. Aí eu faço aqui, quanto foi? Não, não foi nada. O cara vai ficar assim, caramba, meu, o cara fez isso de graça, eu vou fazer alguma coisa de. Quanto que sim, vale isso, entendeu? sim. E eu tenho um amigo que. Isso é estratégia de venda, assim, com detalhes, né? Você chega, o cara te serve um café, te serve não Uhum, sei o quê. Você fica sem graça de ir aham, embora sem aham, comprar nada. exatamente. É, As joalherias fazem isso. é, Não passe na frente da joalheria, que eles não é. fazem. Vem, entra, vê as peças, toma um cafezinho. Aí eles te tratam tão bem que chega a ser constrangedor. Sim, é Né? que o cafezinho tiraram agora, né? Porque não tá, É? não tá valendo o preço da joia. Né? É verdade. Mas assim, sobre os ricos, então tem esse amigo que ele fez vários, várias coisas de graça pra gente muito influente de Sim, corretora e tal. E depois os caras, pô, precisa de alguma coisa. Pô, você sabe, pô, indicou, pô, vai, ajuda esse cara lá e tal, que ele foi muito legal, ele fez tal coisa pra mim. E o outro nível é que, às vezes, os jovens, eles não querem pegar subemprego, mas eu acho que o subemprego cria muito caráter. sim. No subemprego, você vai aprender que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro né, e que a vida não é fácil.
Aí esse é o primeiro nível. E o segundo é que, por exemplo, eu acho que também é muito importante você trabalhar numa empresa estruturada. Eu trabalhei nessa corretora, me abriu muito a mente. Porque tem coisa que eu não aprendi na engenharia, na Sim. computação. E aí, não é que eu trabalhei de graça, eu trabalhei com um salário pequeno, mas aquilo foi um MBA pra mim. Então também tem esse nível de trabalhar de graça, não necessariamente zero, mas esse salário aqui não é tão bom, mas pô, tu vai aprender tanta coisa lá, Conhecer pessoas. conhecer pessoas. Então eu acho que faz sentido, sim. Eu sempre falo para as pessoas também, se puder, vai para um outro país para ver outra cultura, outra forma de trabalhar. Uhum. Isso também agrega muito. Tem um aqui, você que leu o livro, eu não li esse livro, mas vou ler esse livro. O Matheus já comprou ali, eu vou pegar emprestado com ele. Entenda o poder das corporações. Tem um resuminho aqui, você sabe o que... Vamos lá. Pode falar o resumo? Empresas têm vantagens fiscais e legais que indivíduos não têm. Aprender sobre isso pode ser vantajoso. Ele tá falando da diferença da pessoa física e da PJ. Então a pessoa física tem suas limitações, que a PJ tem umas coisas que ela consegue exercer mais, né? Às vezes, sei lá, se você. Às vezes da PJ você consegue. Se você for fazer um negócio X, Sim. na PF você vai pagar 15% ali, não tem jeito. Na PJ, dependendo do regime tributário que você vai estar, você não pode até não pagar nada. Sim. Inclusive, os ricos, eles pagam poucos impostos, às vezes nada. Às vezes eles ganham o retorno dos impostos. Eles não somente não pagam, mas eles ganham dinheiro do governo, né? Por exemplo, você ter uma empresa, eu tenho uma empresa que é inclusive no regime do lucro real. Aí tá no regime do lucro real, eu abato a despesa e tal, eu faço a da despesa todo mês. Entendeu? Ó, Sim. então, por exemplo, assim, um outro exemplo disso aí, de você, o poder das corporações. Em vez de você ter, eu aprendi isso com pessoas muito ricas, em vez de você ter um carro, uma casa, na sua pessoa física, o que que os ricos têm? Eles não têm isso na pessoa física. Tem na pessoa física é burro. Você tem uma holding, e aí na holding você tem os seus imóveis. Porque aí quando você for transferir para outra pessoa, é muito mais barato. Quando você der herança para seu filho, é muito mais fácil. Você troca ali os acionistas da holding e já era. Você não vai pagar o imposto da herança. Então você não vai Sim. pagar o imposto da herança, não vai pagar às vezes ITBI, vai ser muito mais fácil de você movimentar. Você ter uma empresa, você ter um carro no nome da minha empresa, que é no lucro real, se eu preciso me deslocar, esse deslocamento foi a trabalho. Então, a gasolina foi uma despesa, Sim. despesa abaixo do imposto. O carro tem a depreciação vai para o meu balanço e eu vou pagar menos imposto. Né? Eu vou pagando menos imposto, até o momento que chega em zero. Sim. Eu tive um gasto com alguma coisa, com viagem, eu vou colocar na despesa. Então, a pessoa física tem a sua importância, mas a PJ, o poder das corporações é esse. Você consegue pagar poucos impostos dessa forma. Não, isso é importante você falar, porque volta e meia aparece um imbecil, tipo o Ciro Gomes. Temos que aumentar o imposto de herança. Eu falo, não, o cara já se ferrou pra Uhum. comprar uma casa, aí o cara morre, o filho vai ficar só com aquela casinha. Aí tem que pagar herança, imposto na herança, ele não tem o dinheiro. Uhum. Ele só recebeu a casa, ele não tem o dinheiro, ele vai ficar sem a casa? Uhum. Não, mas é pros ricos. O rico não paga, filho, o rico não paga. É sempre essa conversa e os trouxas caem. Uhum. O rico não paga. É classe média e classe baixa que paga. E, meu, eu conheço gente, são uns caras rico mesmo, mas com tudo aqui você fala, pô, pra tirar o dinheiro do Brasil, é um puto imposto. Os caras têm uns canais lá que o cara manda, fala, se quiser mandar 1 bilhão agora pra fora, o cara manda. E ninguém fica sabendo. E cai na hora lá, ninguém fica sabendo. Então não adianta, não vai nessa história de que é pro rico, porque não tem essa. É sempre a gente que vai pagar, então não seja trouxa, tá? Por favor. Esse aqui eu acho importante, hein? A 9, controle suas emoções. Medo e ganância pode levar a decisões financeiras ruins. Mantenha a racionalidade. Eu fazia, inclusive, trabalhos com a turma mostrando como o emocional atrapalhava as decisões e o resultado do trabalho, né? Você acha que essa é uma característica forte dessa geração? Esses jovens têm dificuldade de controlar as emoções? Eu acho que uma das principais coisas aí, que eu acho que é mais importante, é o medo, é ter cuidado com o medo. Porque o medo, se você tiver medo, você não sai do lugar. Então, eu não vou... eu fico brincando que a geração... Essa geração, não todos, né? Mas... Ó vida, ó céu, se eu aprender... o governo vai me taxar, tal. Se você ficar só reclamando, você não vai pra frente. Então, infelizmente tem os impostos, eu acho que é quase um roubo, Sim, é um roubo. é um roubo, mas estão aí. Então, o que você tem que aprender aprender a não pagar esses impostos, né? Você não acha que o grande problema dessa... Eu vejo o grande problema dessa juventude é a ansiedade. E eu nem culpo eles, porque é o seguinte, antigamente você comprava um terreno por 10 mil reais. Então o cara trabalhava, pô, eu juntando tanto, em 1 ano e meio, 2 anos eu compro um terreno.
Hoje você vai ver um terreno aí, custa meio milhão. O cara fala, caraca, eu vou trabalhar 100 anos, eu não vou poder comprar um terreno. Então acho que isso gera muita ansiedade, porque o cara não vê. Ele não vê possibilidade pra ele da vida que os pais deles tiveram. Ele não vê ficar, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou ter uma família e sustentar minha família. Ele não consegue ver isso no futuro por causa do peso do Estado nas costas. O Estado tá matando, né, as pessoas, literalmente, porque pessoas se suicidam e tal. O Estado tá literalmente matando. Você não acha que a ansiedade hoje é o principal problema dessa... Eu acho que sim, mas assim, eu também acho essa geração eles sofrem muito também. Vou defender um pouco eles aqui, porque, que nem você disse, vamos nem num terreno, vamos numa Pop 100. Eu postei até no Twitter, a Pop 100 tá custando 12 mil reais, uma moto de 100 cilindradas, 12 mil reais, né? Eu comprei um apartamento 115 metros quadrados, varanda gourmet, 4 quartos, não sei o quê. Com o que eu paguei na época, você não compra uma kitnet hoje. Hoje um apartamento mínimo em São Paulo é 500 mil. Então, A Pop 100, eu paguei muito menos a Pop que isso. 100 é 12 mil. Aí o carro popular, o Kwid lá... 70 mil. Pois é. Então, assim, de fato, as coisas ficaram mais caras, a inflação comeu muita coisa. Obrigado, governo. Então, nesse sentido, essa geração é vítima, mas só que você nunca pode ser vítima. Ao mesmo tempo, eu acho que no passado tinha algumas oportunidades, mas hoje, pô, tem internet, tem chat GPT, tem rede social, sabe, eu tinha que vender gelinho quando era criança. Hoje um garoto faz um canal de cortes, ele ganha absurdamente mais do que eu ganhava. Isso. E quando ele dorme, tá lá fazendo... Tá lá ganhando por ele. Pois é, fazer um canal de corte. Então, hoje tem muita oportunidade também. E essas oportunidades, elas são... No gelinho, você precisa trocar o seu tempo por hora, trocar sua hora por dinheiro, é linear, você vende 100 gelinho e é tanto. E hoje as oportunidades que essa geração tem são muitas oportunidades exponenciais. Porque com 12 anos era o que eu tinha. Eu não tinha muitas opções com 12 anos, né? Até já cheguei a trabalhar assim em mercado, arrumando moleque, assim, ajudante, mas você não tinha muitas opções na época. Pois é. Né? E investir em sua mente, as pessoas estão investindo na mente hoje? Invista em sua mente. O maior ativo, olha aqui o livro concordando com o que eu falei, que os trouxa dos esquerdistas falam que eu tô errado. O maior ativo, e eu não tinha lido isso antes não, hein? O maior ativo que você possui é a sua mente. Invista em educação e desenvolvimento pessoal. Concorda? Concordo, com certeza. E como é que se investe em mente? Você acha que a pessoa tem que procurar... Porque assim, eu nunca fui um cara de... Apesar de ter uma formação acadêmica muito forte, eu sempre fui muito autodidata, eu sempre fui muito de aprender sozinho. E eu acho que as pessoas hoje estão muito dependentes de curso. Eu tenho que fazer curso disso, fazer curso daquilo, fazer curso daquilo lá. Eu acho que esse aprendizado autodidata, às vezes, ele é até mais rápido, porque você corta o ruído. Eu preciso aprender tal coisa, então vou aqui. E um curso, às vezes, é bom, eu faço cursos também, mas às vezes vai estar introdução, contextualização, não sei o quê. Aí você vai abrir muito o leque, vai ser muito generalista. Sim. E é legal, o legal. E hoje, assim, você faz. Eu tô usando muito o chat GPT, voz, e eu faço muitas perguntas para ele. E aí vai evoluindo, e eu aprendo, eu tiro todas as minhas dúvidas. Eu também. E aí você vai se resolvendo aquilo, né? Mas eu concordo, sim, que o maior ativo é a nossa mente, com todas certezas. Sem a nossa mente, a gente não consegue. A gente produz riqueza dessa forma, a gente resolve os problemas dessa forma, né? Com a nossa mente. Bom, esse 11 aqui você já falou, né? Crie múltiplas fontes de renda, não dependa de uma única fonte de renda, diversifique para a segurança financeira. E o último, esse eu quero que você explique o que é. Tenha uma mentalidade de abundância. Acredite que há oportunidade suficiente para todos. Isso ajuda a identificar, aproveitar essas oportunidades. O que é uma mentalidade de abundância? É legal, isso aí, vamos atacar os esquerdistas agora. Eu gosto de atacar esquerdistas. Os esquerdistas, eles acham que o mundo é um jogo de soma zero. Isso é uma das maiores burrices que eu já ouvi na vida. De fato, os recursos na Terra, eles são escassos, mas a riqueza, ela não é escassa. Então, tanto que os recursos no planeta continuaram os mesmos nos últimos 100 mil anos, e a riqueza foi subindo, porque a riqueza são as trocas voluntárias. Então, eles acham que você me vendeu uma coisa, você tá perdendo e eu tô ganhando. Ou eu tô ganhando... Não. E, na verdade, é a Dilma ao contrário. Todo mundo vai ganhar. Sim. Um só não vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Perfeito. E outra coisa, a gente tá se expandindo aí. A gente tá começando a explorar o nosso sistema solar, né? Daqui a pouco a gente vai trazer recursos de outros lugares. Vamos aumentar a nossa quantidade de recursos.